Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso canal da nossa agência de divulgação científica do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Eu sou a professora Patrícia Fidelis, sou a coordenadora do projeto de pesquisa Sou Unesp, que é um projeto sobre sobrepeso e obesidade nos nossos universitários. É uma honra que este projeto esteja sendo ponte e veículo aí de transmissão para que a gente possa discutir uma temática tão importante. O Sou Unesp, ele nasce a partir da motivação de uma aluna, observando a sua comunidade local e vendo que alunos, na verdade a comunidade, apresentava excesso de peso. E ela, então, quis pesquisar sobre esse assunto, me procurou. Esse projeto ele tem a colaboração, a coordenação também da professora Tabata Koester, que é docente também do nosso instituto, nutricionista e que muito colabora. Então, a Prisciane Joaquim, esse é o TCC dela, o projeto Sou Unesp. Nós temos aí 2 alunos da nutrição enriquecendo e colaborando com este projeto, que é Humberto Negrão e a Maria Vitória Romão. Agradeço a toda a nossa equipe por fazer acontecer este momento. E essa é a nossa primeira mesa redonda. Quando nós começamos a pesquisar sobre essa temática, nós entendemos que o grande poder da pesquisa é quando ela nos traz dados, nos traz a luz do conhecimento, para que a partir desse conhecimento a gente adquira consciência e consiga transformar o nosso redor. E é com essa proposta, então, que a gente chama essa mesa redonda para discutir estigmatização da obesidade. Nós agradecemos os 441 respondentes do formulário de pesquisa do projeto Sou Unesp. É graças a vocês que nós temos uma amostra do que é a realidade no nosso campus. Eu quero agradecer a todos os ouvintes participantes que reservaram e priorizaram o tempo de estar aqui conosco. Quero agradecer aos alunos da escola estadual que estão aqui participando hoje, graças à presença do Túlio, docente lá, e da Elizabeth, diretora. E eu vou explicar para vocês como vai funcionar a nossa mesa redonda. Nosso evento ele foi organizado de forma que a gente tenha um primeiro momento de fala dos 3 palestrantes, para, na sequência, a gente abrir para que a comunidade, acadêmica ou não, que são todos muito bem-vindos aqui, coloquem de forma bastante livre as suas questões, os seus comentários, para que a mesa responda. Então, o ideal é que a gente tenha uma manhã bastante movimentada, bastante interativa. Nesse sentido, então, eu vou dizer que cada palestrante vai ter de 15 a 20 minutos para falar. Quando estiver dando assim, os 5 minutos finais, eu vou dar aquele aviso para que a gente controle o tempo e tenha tempo para interatividade. E eu vou chamar, então, a nossa primeira palestrante. Nós teremos 3 participantes aqui e a nossa primeira palestrante é a Lucineide Leal. Ela é nutricionista com foco em segurança alimentar e nutrição, em aleitamento materno, voltada para a parte de políticas públicas de saúde. Ela é terapeuta integrativa e sistêmica com foco, e abordagem em obesidade, é ativista anti-gordofobia e pesquisadora em estudos sobre o corpo gordo e suas questões. Lucineide, é um prazer imenso ter você aqui, Lucineide da Bahia, Salvador, mostrando como esse nosso país é lindo e diverso. Lucineide, eu vi que você comentou que você é poeta por amor e por resistência. Seja muito bem-vinda à nossa instituição. A palavra é com você. Obrigada. Bom dia. Faço minhas as palavras de Patrícia, de agradecimento, Direciono a todos que estão presentes conosco e todos aqueles que viabilizaram esse encontro. Um encontro muito importante. Agradeço também à mesa, aos colegas que a gente vai estar partilhando esse momento agora. Agradeço esse convite. Enfim, agradeço a todos que estão aqui conosco nesse momento. Como a Patrícia já me apresentou,
Eu sou Lucineide Leal, nutricionista, terapeuta. Estou como coordenadora regional de polo no curso de qualificação do cuidado a pessoas com sobrepeso e obesidade no âmbito do SUS, que é algo que me deixa assim muito feliz, porque o nosso objetivo é justamente melhorar a qualidade das práticas de cuidado oferecidas a essas pessoas. Também sou ativista na luta anti-gordofobia, o que também é um espaço de muita alegria e honra. Costumo dizer para as pessoas que eu me tornei ativista sem saber que eu era, porque de tanto discutir essas questões sobre a luta anti-gordofobia, eu acabei percebendo que o título já havia sido dado e acabei acolhendo a dor e a delícia de estar nesse espaço que luta não só por representatividade do corpo gordo em todos os espaços, mas também por garantia de direitos, né? Porque, afinal de contas, me achar, olhar para mim como uma possibilidade boa, me ver com bons olhos, não vai me garantir passar numa catraca, ter acomodações que caibam ao meu corpo de forma digna. Então, era necessário uma luta maior. E também a gente luta pela conscientização do corpo gordo como possibilidade, não apenas como um corpo patologizado, um corpo que precisa ser medicalizado, né? Mas um corpo que precisa ser olhado sobre todas as suas nuances, afinal de contas, o corpo, ele é uma possibilidade, independente do seu tamanho, independente do seu peso. Então, o processo do ativismo trabalha muito em cima disso, em cima dessa consciência corporal, porque o corpo gordo também é digno e também merece viver sua corporalidade de forma livre, né? Então, esse é o processo que a gente vive dentro do ativismo, levar reflexões. E o meu papel aqui hoje é levantar reflexões para que a gente possa construir novas formas de ver, novas formas de entender, né, como é que funciona esse corpo gordo. E eu falo desse lugar porque nutricionista, mulher gorda, que está nessa luta desde 2016, vivendo, aprendendo e me lapidando, né, buscando um arcabouço científico que possa me respaldar dentro do meu ativismo, para que esse não ocorra de forma vazia e superficial. Então, hoje a gente vai falar sobre o estigma que Goffman traz muito bem, né? Que é aquele indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena, por possuir uma marca que confere a ele uma desaprovação por estar fora do que preconiza o sistema, do que preconiza o padrão. E o corpo gordo é um corpo amplamente estigmatizado, publicizado a contragosto, adoecido, pesquisado. Enfim, o corpo gordo ele atravessa um processo muito intenso de estigmatização. E essa estigmatização ocorre de forma muito violenta, porque é um corpo que chama atenção, é um corpo que ocupa espaço, é um corpo que inevitavelmente todo mundo pode ver muito tranquilamente, né? E esse processo de ser um corpo que não tem como se esconder, confere a ele essa visibilidade indesejada em alguns momentos, né? Em alguns outros momentos, tudo que a gente quer é viver nossa corporalidade de forma livre, em paz. Às vezes as pessoas me perguntam por que do meu ativismo, e eu digo, olha, eu não me lembro quando eu cheguei nesse espaço, mas me lembro muito bem quando automaticamente o título foi colocado, e depois de muito pensar na dor e na delícia de estar nele, eu acolhi como um processo necessário na minha caminhada. E desde que eu acolhi isso, várias fichas foram caindo, porque eu fui percebendo o quanto nós desconhecemos a realidade desses corpos, o quanto a gente desconhece os enfrentamentos diários de nossos corpos gordos na vida, né? O quanto o corpo gordo é perturbador, né? Perturbador da ordem, perturbador da ciência,
perturbador de diversas questões, tanto é que hoje a gente abre os nossos olhos às novas narrativas relacionadas à obesidade, para entender por que, mesmo com a sentença de morte e com a sentença de um corpo doença, um corpo doente, esses corpos continuam por aí, vivendo suas vidas, suas paixões, seus amores, gozando, trabalhando, contribuindo, enfim, vivendo, contrariando tudo que se diz sobre ele. Então, essas novas narrativas nos ajudam a perceber a relação desse corpo com o mundo, a relação desse corpo que precisa não só de ser tratado de forma biomédica, mas de ser respeitado de forma social, ser respeitado em suas questões pessoais, e tudo isso nos é negado. Né? O nosso corpo, ao nosso corpo é imposto o tempo todo questões relacionadas a diversas ordens. Então, a doença e a saúde está para todos os corpos, tanto para o corpo gordo quanto para o corpo magro, mas é o corpo gordo o alvo principal, e também é um dos motivos que leva a pessoa que tem um corpo gordo a evitar estar em espaços de cuidado com a saúde. Porque, independente do motivo que levou essa pessoa a esse espaço, sem dúvida, em algum momento, o foco relacionado ao seu peso e ao seu tamanho vai ser levantado. Então, é um espaço que é hostil de todas as formas e adoecedor, principalmente da nossa saúde mental, porque ele remete a tudo que há de ruim, né, em relação a esses processos de julgamento e principalmente esses processos estigmatizantes, né, a qual o senso comum se rende de forma assim muito absoluta. Essas novas narrativas sobre obesidade, elas levantam questões que perpassam as funções metabólicas desse corpo, né? Ela questiona os processos a que esse corpo é submetido e os porquês de tais processos, né? Uma dessas questões de buscar uma melhoria nesse espaço é, por exemplo, esse curso no qual eu faço parte, integro a equipe, em que o que a gente busca nessa qualificação do cuidado à pessoa com sobrepeso e obesidade é principalmente sensibilizar o olhar do profissional para aquele corpo, não como um corpo que já chega com a demanda de doença, mas com um corpo que merece ser protagonista de sua própria vida, ser perguntado sobre os espaços que ele vai permitir que esse profissional entre, ser acolhido naquela unidade, sem se preocupar se vai haver um equipamento que vai comportar o seu corpo, como um manguito que dê a volta no braço, um equipamento de raio-x que assista a pessoas acima de 50, uma balança também que caiba esse corpo, enfim, um espaço que possa ser acolhedor a todos os tipos de corpos, né? Que não seja um espaço que já na sua estrutura já evidencia que o corpo gordo não pode ocupar esse espaço se não for para uma questão relativa a uma doença, ao adoecimento, né? Então, assim, as pessoas gordas, elas sofrem, né? Elas têm um acesso à saúde negado de duas formas. A primeira é quando, independente do seu processo de vida, do que ela experiencia como pessoa, ela já tem uma sentença deflagrada sobre aquele corpo, que relaciona aquele corpo com doença e futura morte. Essa é a primeira violência e a primeira negação à saúde desse corpo. Acreditar que ele não tem possibilidade de viver uma vida plena, que ele está fadado a morrer, fadado a viver as angruras da doença. E a segunda é quando esse corpo, né, a pessoa que possui esse corpo, necessita buscar o serviço de saúde. E chegando nesse serviço de saúde, se depara com um ambiente hostil e não acolhedor, desde a entrada até o processo final. Porque ele vai enfrentar uma estrutura que não comporta o seu corpo, ele vai enfrentar profissionais que não estão preparados nem sensibilizados para lidar com suas demandas específicas, ele vai se deparar com inferências sobre a sua vida
das quais ele não tem nem a chance de poder se posicionar. Então, é pensando nesses processos que a gente busca ampliar essa visão, levantando esses debates, levando a espaços de discussão. Não se passa por nossa cabeça em momento nenhum duelar com a ciência, duelar com a biomedicina em relação ao que tange a saúde desse corpo, mas sim ampliar esse olhar e dizer que esse corpo também é digno de ser visto com bons olhos. Também é um corpo que precisa ser ouvido, precisa ser escutado, precisa ser sentido, e não já sentenciado a fatores e estatísticas de morte. A gente tem um artigo da The Lancet que é muito interessante, que coloca a obesidade dentro de um processo de sindemia global, onde as afecções são o meio ambiente, a desnutrição e a obesidade, como 3 pandemias. Na verdade, sindemia, né, que é o conjunto dessas pandemias a nível global. Então, a gente precisa atentar que o corpo gordo, ele não é só uma descompensação entre o que ele ingere e o que ele gasta. Que ele não é um corpo apenas passível de tratamentos bioquímicos, tratamentos de saúde, tratamentos metabólicos, que ele pode sim ser visto como potência e que ele pode mais ainda surpreender dentro dos seus processos. Então, dentre todas as violências que esse corpo sofre, a maior delas é essa estigmatização e o preconceito. Então, agradeço a todos e vamos seguir para a gente poder conversar mais sobre esse processo. Obrigada. Obrigada, Lucineide, pela sua contribuição. Eu sabia que seria assertiva essa iniciação aqui da nossa mesa redonda com o seu nome. Eu aproveito aqui para dizer a todos os participantes que vocês podem ir colocando as perguntas no chat, que a gente tem uma equipe que vai estar coletando essas perguntas para que depois a gente passe para todos os membros da mesa, ou se você tiver alguma pergunta específica para algum dos convidados da mesa, ok? Fiquem à vontade em personalizar a pergunta. Eu vou, então, agora aqui chamar o nosso próximo palestrante, que é o Túlio Gabriel de Freitas. O Túlio... À vontade. O Túlio Gabriel de Freitas, ele é aluno do nosso último ano aqui em Ciências Biológicas, da Unesp de Botucatu. Ele é professor no ensino médio, na rede pública, na Escola Estadual São Nicolau de Fluê. Espero que eu esteja falando corretamente aqui. Quero aproveitar para agradecer muito, Túlio, a sua presença. Quero agradecer à diretora Elizabeth Frank pela disponibilidade em participar e em liberar o Túlio para estar aqui nessa manhã, e inclusive a escola também. Então, alguém falou que fala oi para o segundo A. Então, oi, segundo A, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. O Túlio, então, vai estar livre para falar, e ele deixou uma frase, né, bastante impactante para que a gente pense aqui. As pessoas não entendem o que um obeso passa. É com você a palavra, Túlio. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todo mundo. Ela já falou, eu sou o Túlio, eu era de um campus da Unesp, que era de Ilha Solteira, e eu fui para Botucatu. E eu vou relatar um pouco o que é ser um obeso. Então eu vou tentar falar não só o que eu passei, mas o que todo mundo passa dos obesos, né, claro. E a primeira coisa, já contando um pouco da minha história, lá para meus 15, 16 anos, eu não era acima do peso, nem nada, mas eu fui começando a engordar, começando a ter problemas, e aí eu comecei a também analisar e também questionar os valores. Então, eu comecei a questionar os valores que impostos pela sociedade. Então, eu via que as camisetas já GG já não eram o tamanho certo para mim. E aonde eu vou encontrar essas roupas? Então, esse já foi o primeiro questionamento. E eu via muitos amigos meus no ensino médio que eles tinham essa dificuldade, só que eu não sentia isso. E ninguém, acho que, pensava nisso.
E aí eu fui crescendo, fui observando, fui também, querendo ou não, eu rejeitava o meu corpo. E eu comecei a ver o quê? Eu comecei a viver nas custas da internet. Então eu entrava em jogos, eu vivia sempre na internet, por quê? Porque na internet a pessoa não sabe quem eu era. E uma coisa que eu até brinco, mas a grande parte dos obesos, eles tendem a ter uma personalidade o quê? Mais alegre, mais divertida, descontraída. Por quê? Porque é o jeito que eles acham para se encaixar na sociedade. Só que eu tenho muitos amigos também que são obesos e têm outra personalidade, são mais tímidos. E eles, aonde que eles entram aí? Então, esse já é o primeiro aspecto para a gente conversar. E depois, então, com o tempo, eu fui engordando e eu entrei numa universidade. E aí eu comecei a questionar. E aí? Eu vou caber na carteira? Por quê? Porque são questões que ninguém fala. E aí, por sorte, quando eu cheguei lá no Unesp de Ilha Solteira, e a carteira estava tudo ok, tudo em ordem, só que aí eu tive o primeiro embaque. Qual que foi? O anfiteatro. Cheguei no anfiteatro, fui sentar, não cabia. Então, eu dava essa desculpa, mas eu gosto muito, então eu sempre falo, gosto de sentar no chão. Mas não era, por quê? Porque eu tinha vergonha de sentar no chão, tipo, de mostrar que eu não cabia na carteira e tal. Então eu falava, vou sentar aqui no chão com meus amigos do lado e tal. Então são essas coisas que os obesos passam que às vezes as pessoas deixam despercebidas. Aí eu comecei, eu falei, não, então eu vou pegar uma carteira. Só que aí você começa a não ser junto com a sociedade. Então todo mundo senta no auditório e só aquele aluno pega uma cadeira e senta lá atrás. Então esses são os aspectos assim da universidade que eu falei, é um pouco complicado, separa um pouco das pessoas obesas. E aí eu falo assim, eu já sou mais extrovertido. Só que uma pessoa tímida, como que elas vão fazer? Então, eu pensava muito, eu sempre gosto de pensar muito nas pessoas que estão em volta de mim. Porque eu sempre fui descontraído, eu sempre gostei de fazer as coisas, não ligava tanto para o meu corpo, mas eu sei que todas as pessoas do lado estão pensando alguma coisa. Igual, uma pessoa fala, engordei 1 quilo. Tipo, viu, isso daí é uma coisa ruim? Falar que você engordou 1 quilo, que você tá gordo? Então, essas questões que não são geradas, igual a professora passada falou. Então, todo mundo vê o aspecto de ser gordo como ser uma coisa ruim. E eu acho que é isso que nós precisamos conversar. Não, não é ruim. Na universidade também, muitos professores apoiavam, mas tinha professores que o quê? Os professores, então, meio que, faz um regime que você emagrece. Então, tudo era culpa da minha obesidade. Nunca falava o meu psicológico, tá tudo bem com você? E fazer outros tipos de perguntas. Era só, faz um regime que você emagrece. Só andar que você emagrece. Tá, mas existem algumas coisas. Por que não conversa? Vem entender. São esses aspectos que nós não observamos. Aí agora, isso eu estava em Ilha Solteira. Agora vamos falar um pouco quando eu fui para Botucatu. E foi uma nova angústia. Por quê? Porque foi o mesmo pensamento. E a cadeira vai funcionar? E como que vai ser o auditório? Eu não conheço ninguém lá. E aí foi a mesma coisa que cheguei, a carteira era tudo até que em ordem. Ordem é assim, o gordinho senta, né? Mas sempre um pouquinho da bunda fica para fora. Por um lado, eu era uma pessoa, eu sou canhoto, então eu sempre dava aquela desculpa. Eu colocava uma carteira de canhoto universitário e uma de destro. Então eu sentava no meio das duas, ficava confortável, colocava minha mochila e ninguém sentava do meu lado. Mas são questões assim, de pensar. Eu sempre fui descontraído, mas e outras pessoas? E as pessoas olhavam diferente para mim. Tipo, às vezes eu chegava cedo para ter essa comodidade, só que as pessoas entravam e olhavam. Falavam, viu? Tipo, não falava nada, mas eu via aquele olhar difícil, diferente. Que é muitas vezes o obeso sente esse olhar. E aí depois veio a mesma complicação, auditório.
os auditórios com aquela cadeira bem apertadinha. Eu mal cabia lá, e quando fui fazer uma prova, então, aí foi o bate final para mim. Professor, eu posso pegar uma cadeira? Aí eu fui pegar uma cadeira e fiz a prova. Mas eu via pessoas que também eram obesas fazendo uma prova totalmente num ambiente ruim. Tava tudo apertado, fazendo a prova assim. E eu falava, viu, assim, eu tenho essa vontade de falar. Então, às vezes, eu ia lá no auditório, deixava uma cadeira e não devolvia. Aí, depois, na outra aula, o que acontecia? Essa outra pessoa pegava minha cadeira, sentava no outro canto, aí eu ia lá e buscava outra. Então, querendo ou não, eu estava ajudando aquela pessoa porque ela era tímida. Mas e se não fosse eu? Eu fico pensando. Então, esses são aspectos para a gente conversar, para a gente analisar, ver que uma pessoa obesa não é diferente, é uma pessoa normal. E também em relação a dificuldades que eu tive lá na Unesp de Botucatu. Deslocamento. Então, às vezes, você vai para uma sala para outra, só que ela é bem grande, a universidade, e aí ou chegava muito cansado, ou sempre atrasado. Por quê? Porque as pessoas andavam rápido e esquecia dos atrasados, e o professor, às vezes, ia já, vamos passar matéria, chegava todo cansado, não tinha como ter o fôlego. E então essas coisas são pequenas coisas que mudam totalmente a vida das pessoas, e as pessoas não analisam isso. Eu lembro até hoje, uma viagem que nós fizemos para conhecer o meio para Ubatuba. Então tinha alunos da minha sala que estavam indo lá na frente, tranquilo. Só que tinha outros que, às vezes, nem era tão amigo meu, mas entendiam a minha situação. E o que eles faziam? Não, Túlio, vamos comigo, eu ajudo com você, vamos indo devagarzinho. Então, são coisas assim, mas tinha pessoas que iam lá na frente, não estavam nem aí, quer chegar primeiro. E, tipo, não pega esse aspecto de uma pessoa obesa, com dificuldades, igual eu disse anteriormente. Ela não conversa com a pessoa. Túlio, o que está passando? É sempre, você está gordo, vai emagrecer, vai fazer um regime, vai correr. Então, esses são os aspectos que eu gosto de conversar. E também, uma coisa que eu gosto de falar, falando um pouco da universidade, são, a pessoa anterior disse, os transportes. O ônibus, uma catraca, então não é adequado a uma pessoa obesa. Agora, uma coisa bem, que eu até estava comentando com uma prima minha que também Túlio, e os aviões? Nossa, é muito ruim viajar de avião. É lugares estreitos, apertados, dos dois lados. Como que a pessoa obesa fica lá? E aí uma vez eu fui fazer uma viagem, eu mandei uma mensagem, sabe o que eles falaram? Normalmente os gordos compram 2 passagens. Onde já se viu isso? Então, pelo meu tamanho, eu tenho que comprar 2 passagens. Então, eu achei bem estranho, né? Quando eu ia para a faculdade de ônibus, eu sempre rezava, falava, espero que ninguém venha do meu lado. As pessoas falavam isso para deitar e dormir. Eu só para viajar confortável. Então, são essas questões que as pessoas não conversam, não discutem. E eu acho muito interessante isso. E outra coisa que eu quero falar aqui também, além dos transportes e tudo, é a questão dos olhares, como eu disse anteriormente. Às vezes, o olhar, eu acho que é uma das coisas que mais machuca um obeso. Então, você está andando na rua, você está fazendo alguma coisa, eles sempre te olham com um olhar te julgando. Você não faz parte dessa sociedade. E eu acho muito complicado isso, porque, igual, eu vou no mercado, as pessoas olham. Então, se eu tô, num corredor de chocolate, as pessoas já olham com uma cara, é o gordo comprando chocolate. E outros aspectos. E sair. Coisas que eu fazia isso. Você vai sair e você senta naquela cadeira de plástico. A cadeira de plástico, as pessoas magras já sentam e quebram, imagina uma pessoa obesa. Então, eu comecei a evitar sair desses lugares, por quê? Porque eu não sabia como que era a cadeira.
Então, para mim sair para um lugar, eu falava, como que é a cadeira? Como que é o local? Será que eu vou caber? Será que é apertado? Então, são questões que eu tenho que me planejar muito para sair e eu acho que não deve ser isso. Então, igual as pessoas brincam em relação à roupa, à comida. Então, quando o gordinho vai para um lugar, ele fica fiel àquele lugar. Mas o porquê eu falo isso? Porque ele se sente confortável lá. Então, ele sabe que ele não vai ser diferente lá. Ele vai lá comprar uma roupa, a roupa tá tudo ok. Vai ter roupa para ele. Ele vai comer um lanche, vai comer alguma coisa, ele sabe que vai ter uma cadeira boa. Então, são essas coisas que fazem uma pessoa obesa ser olhada diferente de outras. Mas não deveria. Em relação, voltando um pouco agora na universidade, o que eu acho que as universidades deveriam entregar, além disso, fazer o quê? Nas provas do vestibular. Então, às vezes, quando o aluno vai fazer um vestibular, igual eu disse, ele vai num local que a cadeira não é adequada. Então, ele está lá, na única chance dele no ano, ele estudou o ano inteiro para chegar no dia sentar numa cadeira desconfortável. E como que ele vai discutir isso? Então, minha mãe mesmo, eu estava conversando sobre essa palestra, ela falou, ai, Túlio, eu estava tão aflita quando você foi fazer o vestibular. Por quê? Porque não sabia se eu ia caber ou não. Eu lembro quando eu fui fazer o vestibular para a Unicamp, minha mãe ligou lá. Aí ela falou que eu era uma pessoa obesa, precisava de uma cadeira especial. E aí, o que eles fizeram? Foi uma coisa boa, mas também ao mesmo tempo, para uma pessoa que fica mais tímida, mais constrangida. Então eu cheguei na sala, estavam todas as cadeiras em ordem, e aí a minha tinha 2 cadeiras uma da outra. Então, quando eu sentei ali, eu falei assim, nossa, todo mundo já estava olhando para mim, porque tinha 2 cadeiras um lado da outra. E aí eu falei, tipo, e por que eles estão olhando assim desse jeito? Então, eu tirei um pouco do meu conforto e falei por aqueles olhares, não, moça, não precisa não, toma essa cadeira de volta. E às vezes, daquele desconforto um pouco, pode ser que eu fui mal na prova, naquele pensamento. Por quê? Por causa que o julgamento das pessoas também está inserido na nossa sociedade. E eu acho isso muito complicado. Eu tenho toda a noção do meu peso, do meu tudo, e não ligo. Mas eu tenho amigos que ligam. Eu tenho alunos que ligam. Por um lado bom, igual eu sou um professor da Escola do Estado, eu hoje em dia eu fico bem feliz que muitos alunos, a maioria deles, e até parabenizar eles, que eles não têm, eu vejo que eles não têm esse preconceito. Então eu não sou o professor gordinho, eu sou o professor de biologia. E é uma coisa que na minha época do ensino médio eu já julgava os professores assim. Então era o professor gordinho, era o professor isso, o professor aquilo. Mas eu vejo que um pouquinho em pouquinho nós ajudamos a trabalhar com esse processo que nossa sociedade vai melhorando. Então, eu vejo que eu tinha muito medo quando eu virei professor de ser o professor chacota. Mas eu vejo que o nosso futuro tende a melhorar. E eu acho que é isso por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Pode me procurar em algum lugar, precisar de ajuda. E qualquer dúvida, estou aqui. Túlio, muito obrigada pelo seu depoimento tão franco. Apareceram aqui vários elogios para a Lucineide, para você. Vocês estão tornando assim a nossa manhã uma manhã de exercício de conscientização. Eu agradeço muitíssimo. Sua mãe deixou um recado aqui para você, mandou um eu te amo para você, Túlio, coisa linda isso. E ela disse que está orgulhosa de você. Muito obrigada.
Eu vou continuar pedindo para que as pessoas organizem aí os seus comentários e as suas dúvidas, para que no momento seguinte a gente possa colocar aqui para os palestrantes, ok? Eu vou chamar agora a Olívia Barata Cavalcante. A Olívia é diretora científica e de programas da World Obesity Federation, onde ela lidera, que é a Federação Mundial da Obesidade. Ela lidera o programa de treinamento e certificação de desenvolvimento profissional para o tratamento da obesidade em sistemas de saúde. Quero agradecer imensamente a Olívia. A Olívia já faz anos que não está no Brasil, mas o coração continua fraterno, brasileiro, e ela foi super disponível desde o primeiro momento em que eu fiz o contato com ela. Muito obrigada, Olívia, pelo seu sim e por estar aqui conosco. A palavra é toda sua. Obrigada. Estão me ouvindo? Te ouvindo perfeitamente, Ok, Olívia. perfeito. Obrigada pela linda apresentação, Patrícia. É um prazer estar aqui hoje. Bom dia a todos. Foi um prazer também ser testemunha dessas duas apresentações que a gente acabou de ouvir. É tão importante a gente ouvir também esse relato pessoal, né, do que significa viver com obesidade todos os dias. Então, obrigada pela vulnerabilidade e por ter compartilhado com a gente a sua experiência, Túlio, acho que foi muito importante. Então, se a gente puder colocar a minha apresentação, eu queria rapidamente tocar em alguns temas principais da obesidade com vocês. Tá todo mundo, vocês desculpam que eu não consigo ver se vocês estão conseguindo ver a apresentação, tá tudo certo? Perfeito aqui, Olívia. Ok. Então, o que a gente vai falar hoje? Bom, obviamente o tema é obesidade e estigma. E por quê? Bom, principalmente porque as pessoas com obesidade não enfrentam só uma série de complicações médicas, né, que são devidas à doença, mas também são vítimas de uma forma enraizada de estigma social. As pessoas com sobrepeso e obesidade são percebidos sem nenhuma base científica, como pessoas preguiçosas, sem força de vontade, sem autodisciplina, e sofrem uma série de discriminações no local de trabalho, na escola e, como vimos a Lucilene também falando, principalmente por profissionais de saúde. Então, qual é? A gente fala muito de estigma, mas vamos ver os números. Qual é a prevalência do estigma no mundo? Bom, mais ou menos 10 anos atrás, a primeira pesquisa que comparou a prevalência de discriminação em relação ao peso com outras formas de discriminação, então, por exemplo, discriminação racial, orientação sexual, etc., descobriu que a discriminação em relação ao peso é a terceira forma de discriminação mais comum relatada por mulheres e a quarta relatada por homens. Tem uma expressão em inglês, né, que é o glass ceiling, é o teto de vidro, que se diz que as mulheres, em geral, no ambiente de trabalho, não conseguem alcançar as posições mais altas porque tem esse teto invisível, mas existente. E, então, no caso das mulheres com sobrepeso e obesidade, você tem esse segundo obstáculo que elas têm que vencer. Então, quase uma dupla discriminação. Não só o problema existe, mas está aumentando. Então, entre 1995 e 2005, foram feitas uma série de comparações longitudinais que documentaram que a percepção da discriminação de peso aumentou. Obviamente, como já falamos, por uma série de razões, é mais alta entre as mulheres e mais altas em indivíduos com obesidade grave, né, com MC acima de 35. E o problema, um pouco como o Túlio talvez também estava contando, o que acontece? Essa discriminação acaba sendo interiorizada. Então, você começa a ter esse preconceito internalizado, não só você é vítima desse tipo de discriminação pelas pessoas em volta de você, mas a pessoa com sobrepeso e obesidade começa a pensar isso dela mesma. Então, a pergunta, né, que nos devemos fazer é por quê? Por que isso existe? Bom, antes de Olívia, mais nada, porque... Sim? Eu vou só pedir para você, talvez Sim. você afastar um pouquinho o microfone para só diminuir um pouquinho do ruído. Melhor? Vamos ver. Ficou melhor, assim? Eu acho. Sim, okay. Melhor assim. Obrigada. Imagina. Então, nos devemos perguntar por quê. Por que tem essa prevalência enorme
do estigma em relação ao peso em volta da gente? Bom, antes de mais nada, por causa da mídia, né? Nós somos circundados todos os dias por imagens e palavras que continuam fortalecendo essa ideia, essa narrativa errada da obesidade como alguma coisa que é o resultado de uma escolha pessoal. Então, na mídia, a primeira coisa que nós vemos, a primeira coisa que chama a nossa atenção são as imagens que são usadas. As imagens que são usadas na televisão, na revista, nos jornais. E mais de 2/3 das imagens que acompanham qualquer relato que fala de sobrepeso, obesidade, saúde nessa área, contém visualização, imagens estigmatizantes. Então, o que a gente chama de uma imagem estigmatizante? Vou dar alguns exemplos para vocês. Essa, por exemplo. Então, para começar, normalmente as imagens que são mostradas de pessoas com sobrepeso e obesidade não têm cabeça. São pessoas sem individualidade, são pessoas sem personalidade. Elas são puramente corpos, né? Sem um atributo individual. Normalmente em posições sedentárias, comendo, preferivelmente, alguma coisa, um junk food, ou bebendo uma Coca-Cola, uma cerveja, como vocês podem ver aqui, né, atividade sedentária, então com controle remoto na mão. A mesma coisa com crianças também, de novo, não se vêem cabeças, se vêem, são só expressões tristes, nunca é feliz ou cuidando de si mesmo. Aqui tem uma outra também, de novo, com junk food, a ideia de que, de novo, fortalecendo essa ideia de que o sobrepeso e a obesidade é o resultado de uma escolha. Tem as famosas imagens em cima de balança, como se, de novo, fosse uma mera questão de escolher entre uma salada e um hambúrguer, quando nós sabemos que absolutamente não, né? A obesidade é uma doença complexa, multifatorial, crônica, então muito longe dessa ideia simples que a mídia passa para a gente. Além das imagens, tem também o conteúdo, né? As palavras que são usadas quando são contadas essas histórias. Então, apesar de nós termos evidências fortíssimas, esmagadoras de que a cirurgia bariátrica, por exemplo, é uma terapia segura e eficaz, normalmente, quando tem um artigo que fala sobre isso, se fala de saída fácil. Não se coloca nunca o ressalto, nunca se coloca peso na informação científica verdadeira que está atrás dessa doença. Outra coisa que a mídia faz, é uma coisa que nós na federação estamos muito atentos, é o uso específico da linguagem. Nós na Federação Mundial da Obesidade não gostamos de falar de pessoa obesa, nós gostamos de falar de uma pessoa com obesidade. Isso por quê? Isso é porque, primeiro, antes de mais nada, é importante não rotular, né? A gente não quer igualar a pessoa de acordo com uma doença ou com que possa ter uma deficiência. Então, a obesidade é alguma coisa que a pessoa tem, ela não faz a pessoa. E também porque isso ajuda, do ponto de vista clínico, a lembrar a gente que, de novo, a obesidade é uma doença e ela é uma doença crônica. Isso significa que uma pessoa pode estar, em algum momento da vida, num peso saudável, mas isso não significa que ela não tem mais obesidade. Da mesma maneira que você pode tomar um remédio para o colesterol, para a pressão alta, isso não significa que você não tem mais o problema. Então, uma pessoa que tem obesidade pode conseguir perder o peso, mas ela vai ter que sempre lutar contra isso. É uma coisa que não vai deixar nunca a vida da pessoa, e é uma coisa que nós temos que entender a dificuldade disso. E o problema na mídia, em volta das pessoas, é que a discriminação em relação ao peso realmente ainda é o último preconceito socialmente aceitável, né? Ainda é aceitável fazer piadas, a risadinha, o olhar de julgamento que o Túlio estava falando. Além da mídia, um outro problema seríssimo é o estigma no serviço de saúde. Já foram feitas várias pesquisas, nós temos dados que mostram que os atendedores, médicos, enfermeiras, profissionais de saúde têm uma discriminação, né, contra o paciente que tem sobrepeso e obesidade. Então, num estudo que foi feito alguns anos atrás, os médicos avaliaram o prontuário de um paciente que apresentava enxaqueca. Onde uma pessoa com peso
saudável e um de uma pessoa sobrepeso ou obeso. E, apesar dos médicos prescreverem muitos mais testes para os pacientes mais pesados, eles também indicaram que eles passariam menos tempo com eles, consideram esses pacientes com sobrepeso sem autodisciplina, mais irritantes, e para mim a coisa mais grave, relatam que eles têm menos desejo de ajudar esses pacientes do que os pacientes magros. Então, o que acontece? Que as pessoas com sobrepeso e obesidade acabam sendo vítimas de uma série de comentários inapropriados, não têm um tempo de qualidade com o próprio profissional de saúde, e isso leva também a não querer procurar ajuda. Num estudo que foi feito, o Action Study, acho que foi 3 ou 4 anos atrás, com 11 mil pessoas do mundo inteiro, eles viram que, em média, a pessoa com sobrepeso e obesidade demora 7 anos, em média, antes de falar para o próprio médico que ele ou ela gostaria de perder peso. Portanto, é o medo do julgamento e da discriminação. Então, isso obviamente leva a pessoa esperar até ir no médico, a ter menos confiança com o próprio médico. Como foi dito, existem também uma série de problemas práticos, né, que muitos centros de saúde não estão equipados para tratar um paciente com obesidade. Isso ficou muito claro durante agora a epidemia do Covid. Aqui na Inglaterra, por exemplo, montaram uma série de hospitais de emergência, né, novos um pouco fora da cidade para atender durante a primeira onda, só que esses hospitais não podiam atender pessoas com um IMC acima de 30, não tinham equipamento certo, que nós sabemos que eram as pessoas com maior complicação por causa do Covid. Então, é muito sério. E também é importante olhar o outro lado, né, que o próprio profissional de saúde, se tem sobrepeso ou obesidade, às vezes também, muitas vezes, pode ser vítima de preconceito. Muitos pacientes não acham que talvez ele é menos capaz, menos disciplinado, etc. Então, nós vimos, né, como estamos bombardeados sobre isso na mídia, no serviço de saúde, mas quais são as causas atrás dessa discriminação e desse estigma? Antes de mais nada, é uma ignorância, né, no sentido real da palavra, sobre a ciência da obesidade, né? Ainda tem essa ideia dessa atribuição de responsabilidade pessoal e controlabilidade do peso. Então, as pessoas que acham, que imaginam que basta correr um pouco mais, se exercitar um pouco mais ou comer um pouco menos, tendem a ter níveis de preconceito mais elevados. Então, é muito importante que a gente comunique quais são as reais causas da obesidade, né, para tentar realmente tirar essa noção completamente errada. As nossas crenças ideológicas e sociais também ajudam a reforçar o estigma, né? Se nós vivemos numa sociedade que se baseia em valores de autodeterminação, individualismo, pessoas que pensam, né, que você é responsável pela própria situação de vida, essas pessoas vão ter mais probabilidade de culpar a pessoa com sobrepeso e obesidade pela própria condição. E nós temos, infelizmente, também um problema de comunicação, né? Não só da mídia, mas também da indústria de dieta e até mesmo de campanhas de saúde pública. Eu coloquei aqui alguns exemplos, porque ano passado, talvez como vocês saibam, aqui na Inglaterra, o primeiro-ministro teve Covid, ele bastante convencido de que ele teve maiores complicações por causa do peso dele. Então, ele lançou uma série de campanhas para tentar ajudar e gastando muito dinheiro com campanhas de saúde pública. Infelizmente, não escolheu as melhores imagens. De novo, tem relevando essa coisa do comer saudável ou andar mais de bicicleta. Então, de novo, nessa noção de responsabilidade pessoal que continua recebendo ênfase, né, nas campanhas de saúde pública. E, além disso, nós também vivemos em sociedades onde a magreza tem um valor sociocultural muito alto, né? O tamanho do corpo confere um significado importante em diferentes culturas, dependendo de onde você está no mundo, e em culturas industrializadas, normalmente se idealiza a magreza. E isso significa que a magreza é um símbolo de outras coisas. É um símbolo de saúde, é um símbolo de beleza, de riqueza, de autodisciplina, é um símbolo de uma série de características positivas.
Então, qualquer desvio desse símbolo, desse ideal, vai ser uma coisa negativa. Então, qualquer coisa que seja diferente do que a maior parte das pessoas em volta de você acredita que é o ideal, vai ser visto de forma negativa. E, enfim, nós temos também uma total ausência, nós temos um vácuo de legislação que proíba discriminação em relação ao peso. Né? Existem muitas poucas medidas legais para proteger a pessoa, né, desse problema de discriminação em base ao peso. Não tem ainda nenhum país com leis federais que proíbam isso. Temos alguns países com leis locais, por exemplo, os Estados Unidos ou na Islândia. E o fato de você ter essa ausência, né, de política em discriminação manda, de uma certa maneira, uma mensagem de que o estigma é aceitável, é tolerável, quando obviamente não é. E quais são as consequências, né, de todas essas causas? Antes de mais nada, tenho certeza que não vai surpreender ninguém, bulismo, né, o bullying. Um estudo de 2011, feito pela National Education Association, viu que entre mais de 5.000 professores e educadores, viu que o bullying por causa do peso era visto pelos professores como a forma mais problemática de bullying na sala de aula, mais ainda do que bullying por causa de sexo, orientação sexual ou deficiência. Obviamente, a provocação de bullying pode levar ao isolamento social, resultados acadêmicos piores para os jovens, e essas pessoas, né, os jovens com sobrepeso e obesidade, também correm mais risco de sofrer vitimização relacional, verbal, cibernética, e mesmo tem um risco maior de sofrer vitimização física. Isso não acaba na escola, isso continua, infelizmente, no local de trabalho. Aqui também já tem bastante pesquisas nessa área, e os estudos mostram que as pessoas com obesidade são percebidas como tendo baixa competência, recebem salários iniciais mais baixos, normalmente são vistas e classificadas como menos qualificadas, e trabalham mais horas do que pessoas com peso normal para compensar. Então, nessa fase de contratação também, normalmente a pessoa com sobrepeso é avaliada como tendo menos potencial de liderança, é menos provável que ela seja empregada. Então, de novo, nós temos pesquisa agora, né? Foram feitas já pesquisas com o currículo da mesma pessoa, com fotos diferentes, e está claro que existe muita discriminação da parte dos empregadores quando estão para assumir alguém. E para colocar exatamente um número, né, nisso, o que isso significa para a pessoa com sobrepeso e obesidade? Significa literalmente menos dinheiro no bolso. Um estudo aqui no Reino Unido, com mais de 120.000 adultos, viu que um peso extra de 6 quilos para uma mulher foi associado a uma renda de 1.500 pounds a menos por ano. Agora, multiplica isso por 7,5 para você ter uma ideia de quantos reais a menos essa pessoa ganha por ano, simplesmente, puramente pelo fato de estar acima do peso. Não tem absolutamente nada a ver com prestação, quantidade de horas que se trabalha, nada. Produtividade, simplesmente por discriminação. Além disso, obviamente, tem uma série de distúrbios psicológicos, né? Obviamente, a saúde mental e a obesidade são duas coisas que têm uma ligação bastante complexa. Mas nós vemos que a pessoa que é vítima de estigma realmente tem um maior risco de ter sintomas depressivos, ansiedade, baixa autoestima. Esse tipo de discriminação pode levar a comportamentos alimentares disfuncionais, né? Binge eating, uma série de transtornos alimentares, controlar o peso de maneira não saudável. Também aumenta o estresse, o que, de novo, não deve surpreender ninguém. Nós sabemos que o aumento do estresse não ajuda também a perder peso, pelo contrário. Pode levar a menor atividade física. A pessoa que é vítima de discriminação e estigma tem uma tendência a ter menos motivação para se exercitar. Então, você coloca isso tudo junto, nós vemos que, na verdade, a discriminação do peso pode levar a um aumento de peso e obesidade. Né? Foi feito um estudo com uma série de adolescentes que sofrem esse tipo de estigma e discriminação e viram que eles têm um risco de até 66% maior de desenvolver sobrepeso e obesidade em comparação com o grupo de controle.
Então, como dizemos, as consequências são imensas e muito graves. Então, o que podemos fazer? Quais são as coisas que nós podemos fazer para tentar combater esse problema? Bom, antes de mais nada, é importante lidar com a ideia falsa e errada, né? Todos os conceitos e as suposições falsas que nós contamos que são a causa da obesidade, né? A obesidade, como nós vamos, é uma doença complexa, é multifatorial, é influenciada por diversos fatores psicológicos, fisiológicos, genéticos, ambientais. Né? Não podemos esquecer que nós vivemos num ambiente obesogênico, nós somos bombardeados e circundados por alimentos ultraprocessados. Nós sabemos que o consumo de alimentos ultraprocessados leva a um maior consumo de calorias por dia. Nós sabemos também que não adianta falar, né? Vai correr mais ou vai se exercitar. A atividade física, apesar de fazer muito bem para a saúde da pessoa, ela contribui minimamente à perda de peso, no máximo 20%. Cirurgia bariátrica como medicamento não são a saída fácil, às vezes são simplesmente necessárias. E nós precisamos de legislação específica contra esse tipo de preconceito, né? Na mídia, no local de trabalho, nas escolas e no sistema de saúde. Então, é importante, acho que pensar, seja na dimensão, no nível individual e no nível de população, quais são todas as coisas que nós podemos, seja nós mesmos no dia a dia, fazer para combater esse problema, e seja quais são as coisas que nós temos que lutar, né, para que isso acabe do ponto de vista sistêmico da população. Então, é isso. Muito obrigada por terem me ouvido. Olívia, foi excelente a sua fala. Escolhemos você exatamente para fechar, para nos trazer esses dados. Vários comentários surgiram aqui falando, nossa, estou chocada com a estatística, né, e com os dados. Então, muito obrigada pela sua grande, imensa contribuição. E eu vou agora, né, trazer as perguntas que foram colocadas aqui. O pessoal que está aí participando podem continuar mandando as suas perguntas que a nossa equipe vai estar aqui acolhendo. E eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, que foi feita para a Lucineide, da Janaína Mendes. O que fazer para incentivar a pessoa acima do peso a ter uma alimentação mais saudável? Olá, então, Janaína, a primeira coisa é você perceber qual é a realidade dessa pessoa, porque nem sempre a pessoa gorda tem uma alimentação não saudável, e também podem ter fatores ambientais, enfim, financeiros, que podem levar essa pessoa a uma alimentação não tão adequada quanto ela deveria. Por exemplo, hoje, a gente está em insegurança alimentar grave, e isso não diminui o número de obesos, né? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa é gorda porque ela come muito e porque ela come bem, e nem sempre isso é uma realidade que acontece na vida dessa pessoa. Então a gente tem várias nuances antes da gente falar de alimentação mais saudável. Mas uma vez que seja apenas o fator da alimentação, um processo a que essa pessoa gorda queira colocar o seu foco, ela tem como buscar isso, com certeza, buscando atendimento nutricional, buscando um acompanhamento, mas é principalmente necessário a gente atentar para todos os outros fatores que envolvem a vida dessa pessoa. Não sei se responde, mas é isso aí. Obrigada, Lucineide. Posso dizer, Patrícia, só uma coisa, se me permite? Concordo totalmente. Dizer isso, que vocês fiquem à vontade em comentar, tá? Túlio também. Concordo totalmente, né, com a Lucineide, obviamente. E eu acho muito importante, principalmente num lugar como o Brasil e a América do Sul em geral, falar do alimento ultraprocessado. Não é só uma... assim, obviamente é uma questão de disponibilidade, de escolha, né, do que a gente pode financeiramente comprar, do que é acessível em volta da gente no nosso ambiente, mas assim, a pesquisa está clara agora. O alimento ultraprocessado, ele é feito especificamente para fazer que nós comemos mais quantidade.
Então, eu acho que isso é uma coisa que nós muitas vezes não falamos, esquecemos, ou vem colocado um pouquinho de lado, mas nós estamos circundados por comidas que são feitas especificamente para que a gente não pare de comer. Tem uma razão pela qual, quando a gente pega aquele saco de batata frita, ultraprocessado, a gente não consegue parar de comer. Tem uma razão porque você come uma caixa inteira de bis, não é por acaso. Então, eu acho importante a gente lembrar isso também. Sim, tem um pouco de escolha, tem uma série de restrições sociológicas, financeiras, econômicas. Eu, antes de Londres, morava em Nova York. Eu nunca vou esquecer, um abacate orgânico custava 3 pounds, uma refeição inteira no McDonald's custava $3, uma refeição inteira no McDonald's custava $2. Isso não é uma escolha. Para a maior parte da população, isso não é uma escolha obrigada. Então, boa pergunta, é um discurso muito complexo, esse discurso da comida, muito. Perfeito, Olivia. E a gente vê assim, né? Por exemplo, no nosso país, quando você fala do ultraprocessado, nós temos algumas ações públicas aqui, né, sendo feitas. O guia alimentar para a população brasileira bate muito sobre essa questão dos ultraprocessados. O nosso projeto, inclusive, o Sou Unesp, a gente tem tentado servir de ponte, de célula amplificadora desse material, para que esse material, inclusive, chegue, né, de uma forma acessível ali para a população, já que ele é um guia bastante extenso, em 138 páginas, a gente entende que a gente pode fazer pequenos recortes e dialogar com a população em cima desse material. Mas, realmente, quando você fala da questão da escolha, né? Um breve comentário em cima disso. A questão da escolha é dentro de um universo que nos bombardeia de alimentos que são extremamente palatáveis e construídos dessa forma, né? Então, portanto, é muito complicado falar de uma escolha onde não existe uma política pública que bate de frente contra a taxação desses alimentos, né? E que acaba fazendo com que, por exemplo, consumir castanhas seja algo pouco acessível e que seja mais acessível comprar 1 litro de refrigerante. Obrigada. Eu vou passar agora uma pergunta aqui, que é da Karen Kaori, para o Túlio. Ela pergunta o que poderia ser feito na educação básica nas escolas para maior conscientização dos alunos e, consequentemente, da sociedade civil. Então, o que eu acho mais importante é conversar, falar, não deixar para falar depois, falar aberto para os alunos. Então, tem várias questões que acontecem na sala de aula, eu vejo fora, e comentar na sala de aula, falar com os alunos, então mostrar para eles que não é isso. Por quê? Porque eles estão aqui para entender, para conhecer as coisas. Então, se a gente se omite aqui, no futuro eles não vão entender, não vai ter alguém para falar para eles. Então, eu acho que é bom os professores conversarem. Então, tem alguma coisa rolando? Vai, todos os professores conversam. E conversa abertamente, não uma coisa mostrar que é uma coisa diferente, mas é uma coisa normal. E eu acho que é isso que falta no nosso dia a dia, como os professores, como pessoas da sociedade. Conversar, falar abertamente. Então, fica igual esse estigmatismo. Olha como eu tô, igual uma vez uma pessoa falou, olha como eu tô gorda. Eu falei assim, mas gorda é ser ruim? Não é isso. Eu falei assim, então você não precisa falar isso. Então fala, ser direto, mostrar, mas o problema é que muitas pessoas são tímidas ainda, ou não querem gerar polêmica, mas se cada vez, quanto mais falarmos, melhor e mais normal vai ser. Obrigada, Túlio. E eu queria, né, estender aí para que a Olivia comente, a Lucineide também, sobre essa... E, na verdade, fica aberto para todos aqui, né? A gente está vivendo aí um momento da pandemia, da Covid-19, e uma das perguntas que foi colocada aqui pelo fato dos indivíduos obesos estarem dentro do grupo de risco, a pandemia da Covid-19 interferiu de alguma forma na gordofobia? Bom, eu começar? Vai você. Não, vai você. Então,
Claro que interferiu, né? E eu não culpo as pessoas, né? A primeira pergunta que eu faço, na verdade, é onde está a sua gordofobia? E eu faço essa pergunta para mim mesmo, né? Porque muita gente acha que pelo fato de eu trabalhar lutando contra esse processo da gordofobia na vida das pessoas gordas, eu não sou gordofóbica. E eu digo, não, gente, eu fui criada tal como cada um de vocês. Na minha cabeça foi construído que o corpo gordo é passível de repulsa, que ser gordo é horrível, que se eu engordar eu não vou ter namorado, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter minha vida. Então, assim, tal como cada um de vocês, eu também sou gordofóbica e eu preciso desconstruir esses valores que foram impressos dentro da minha alma e de cada célula do meu corpo todos os dias. Então, é claro que o impacto da Covid foi muito grande no processo de gordofobia. Eu estou fazendo parte de uma pesquisa que a gente analisa justamente a gordofobia expressada nas redes sociais durante o processo da Covid. E pesquisando sobre isso, a gente descobriu que a amplidão, a proporção, né, com que isso cresceu foi imensa. Você vê o disparo de memes o tempo inteiro, colocando eu antes da pandemia, eu depois da pandemia, bem gorda, né? Então, assim, se ser gordo é uma coisa que é uma marca ruim, que vai deixar o meu corpo estigmatizado, adoecido e não pertencente a espaço nenhum, e eu estou dentro de casa sem poder me exercitar, realizar minhas atividades normais e comendo porque eu estou ansioso, né? Porque o processo que a gente está vivendo de pandemia deixou nosso corpo em descompensação total. Então, é óbvio que esse medo vai fazer parte do meu dia a dia, mais até do que o de eu morrer pela Covid, porque o que a gente observou nessas pesquisas é que as pessoas entendiam que a Covid ela estava para o corpo gordo, de forma mais acentuada, por conta do que foi deflagrado antes de haverem pesquisas mais consistentes, e que estar dentro de casa fazer com que essas pessoas fossem acometidas por uma doença ainda pior. Então, tinha gente que dizia, eu estou preferindo sair do que ficar dentro de casa e ficar gorda. A gente ouviu isso em várias situações. Então, é claro que afetou, né? E vem afetando, porque isso ainda não passou. Agora entrou num plus, num boom da pessoa querer recuperar o tempo perdido e perder o peso adquirido, né? Sem entender os processos os quais estavam enfrentando, né? Pautando sua vida, enfim, e todas as questões de conquistas que podem vir no futuro e de melhor enfrentamento do processo presente em seus corpos serem emagrecidos, né? Então, o que Olivia traz desses dados, dessas estatísticas, isso é uma realidade. Ninguém quer ser gordo, porque ser gordo já foi colocado pela episteme médica, né, de forma muito soberana e ampliada, que é a pior coisa que pode te acontecer. E as 3 indústrias que mais matam e mais fazem com que esses corpos sejam negligenciados de todas as formas, que é a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia e a indústria de moda e beleza, trabalham isso massivamente. Então, os efeitos são verdadeiramente muito nocivos. Olivia, fica à vontade para você complementar. Obrigada, Lucineide. Não, assino embaixo tudo que a Lucineide falou. O que eu queria dizer só é que do ponto de vista internacional, né, do nosso trabalho na federação, eu até me sinto mal de falar isso, mas por um lado o Covid teve uma consequência positiva, né, porque colocou a obesidade no topo da agenda da saúde global. Então, nós obviamente já estamos fazendo esse trabalho há muito tempo, mas no ano passado a gente começou a ter esse retorno. Nós estamos trabalhando há muito tempo para conseguir uma resolução da Organização Mundial da Saúde que reconheça que a obesidade é uma doença que precisa de, né, ser monitorada nos diversos países, etc. Uma série de coisas que a gente finalmente está tendo uma resposta, porque sim, né, do ponto de vista baixo, infelizmente aumentou a discriminação, gordofobia, mas as pessoas também então entenderam que não lidar com a obesidade trouxe uma série de consequências negativas, financeiras, econômicas, de saúde, etc. Então, pelo menos, sim, foi horrível, ainda está sendo, mas nós estamos tentando, no possível, aproveitar, entre aspas, esse momento onde tem interesse
Sobre isso, nós tivemos um aumento, nós fazemos, por exemplo, treinamento, capacitação de profissionais de saúde sobre obesidade, aumentou acho que 60% ano passado. Então, pelo menos tem maior interesse em entender a ciência e as causas da obesidade. Maravilha, Olivia. Eu vou aproveitar, né, do que você comentou aí no final sobre essa questão da capacitação, né? Eu sinto que no Brasil falta isso, né? Falta essa capacitação. Eu, por exemplo, como professora, né, eu fui me capacitando ao longo do desenvolvimento e ainda estou neste processo, né, de me capacitar a lidar com essa temática. A Federação Mundial, ela tem planos, né, programas de treinamento que são acessíveis, né, a outros países? Como que funciona isso? Sim, não é um problema só do Brasil, a gente fez pesquisas em 54 países e era um dos 5 maiores obstáculos, né, ao tratamento da obesidade. O profissional de saúde não tem o conhecimento, não é uma coisa que é normalmente ensinada nas escolas de medicina, de enfermagem, então a pessoa realmente não, às vezes não é nem por má vontade, realmente não tem esse conhecimento. Então a gente tenta fechar esse gap, tenta ajudar. Nós temos um programa que chama Scope, e tem em português também, e a maioria dos módulos são módulos online, a maioria dos módulos é de graça, e tem uma parte só pequena que é a pagamento, mas que também tem uma série de descontos, porque a ideia realmente é isso, é disseminar conhecimento, é ajudar as pessoas, e você pode ir, seja da base, o que é obesidade, como conversar com o paciente, a obesidade e câncer, obesidade e menopausa, uma série tem 52, eu acho, 51, 52 módulos no momento. E antes do Covid, a gente tinha também escolas, né, live, presencial. Tínhamos que parar esses últimos 2 anos e esperamos recomeçar ano que vem. Normalmente temos entre 3 e 5 no mundo. Elas variam, né, em países diferentes, mas quem sabe conseguimos ir no Brasil proximamente. Maravilha, Olivia. Eu vou até pedir, né, para que a nossa equipe aí do SOUNESP coloque o link da World Obesity Federation aí no chat, para que todos visitem lá o site da federação. Vem uma pergunta aqui, que é da Beatriz Mesalira Pedroso, para a Olivia. Ela está fazendo um comentário, excelentes falas. O que poderia ser feito para a desvinculação da obesidade com a falta de saúde? A pergunta é uma pergunta complexa, mas é importante. Eu acho que é importante exatamente a gente começar a olhar, a gente começar a falar de saúde e não falar de peso. E eu acho que uma das razões também de falar sobre, né, a pessoa com obesidade, não a pessoa obesa, é para mostrar que, na verdade, você ter ou não ter o peso não necessariamente está ligado à saúde, né? Uma pessoa, nós trabalhamos com várias pessoas que têm obesidade, que por uma razão ou por outra conseguiram perder o peso, ainda têm obesidade, podem ou podem não ter problemas de saúde. Então, essa é complicada. É complicada também pelo tipo de sistema diagnóstico que nós usamos, né? A gente continua falando de IMC. E IMC, sim, a nível de população, é um bom instrumento, ajuda a identificar, mas a nível pessoal sabemos que não. Né? Não necessariamente um IMC maior ou abaixo disso significa especificamente uma série de coisas. Eu acho que vai demorar. Acho que vai demorar tempo. Eu acho que a única maneira é isso, é tentando entender exatamente o que é a obesidade, o que leva, quais são as complicações, desvincular essa ideia de que, né, é responsabilidade pessoal, que é uma escolha, tentar refazer uma narrativa em base científica, não no que a gente acha que é. Porque, infelizmente, também, quando se fala de corpo, de peso, de comida, todo mundo é expert, né? Quando eu falo assim, o que é? Eu sou doutora em saúde pública, eu trabalho na Federação de Obesidade. Mas basta fazer isso. Eu falo, não. E parece que todo mundo tem uma opinião, e todo mundo tem uma opinião válida, por alguma razão, só pelo fato que todos nós comemos e todos nós podemos engordar e emagrecer, parece que todo mundo tem a ciência
tem esse conhecimento científico, quando não. Então, é extremamente difícil que as pessoas entendam o que realmente é obesidade. Então, acho que nós temos que começar ali, a educação. Perfeito, Patrícia, se eu Olivia. gostaria de comentar. Claro, Lucineide. Então, eu concordo com a Olivia, que é super complexa essa resposta, né? O fenômeno da obesidade é muito mais complexo do que a simples leitura que a grande maioria das pessoas tem sobre esse corpo, né? Que basicamente é ingestão e gasto, é falta de vontade, é a pessoa que não está focando, enfim. E tudo isso foi amplamente trabalhado, infelizmente, pelos processos de cuidar da saúde mesmo, né? Então, esse corpo ele foi adoecido e sentenciado a um processo de doença e morte. E a maioria das pessoas comprou isso de forma muito tranquila, e até hoje isso está muito enraizado. Então, o que é que vem para poder ajudar a gente a desconstruir esse processo todo e fazer com que se entenda que a obesidade é muito além do que seus olhos podem ver em relação ao tamanho e peso daquela pessoa? É investir em capacitações, tal como a Olivia disse, né? Tanto é que o Ministério da Saúde, dentro dessa iniciativa de trabalhar o olhar sobre o corpo gordo de uma forma mais ampliada, está oferecendo, né, na chamada 26, a qual a gente respondeu e conseguiu ser contemplado, para fazer uma capacitação desses profissionais que vão lidar no seu cotidiano com esses tipos de corpos e não estavam sensibilizados às suas demandas mais específicas, principalmente no que tange ao preconceito e ao estigma. Né? Então, qual é o nosso foco dentro da nossa capacitação? Eu digo assim, a nível de Bahia, que é onde eu tenho propriedade para falar. É trabalhar as tecnologias leves focadas nas pessoas, nos profissionais. Como eles veem o corpo gordo, a obesidade, onde está a gordofobia de cada um deles, o que eles estão dispostos a construírem a partir do que eles já têm, ou se lançarem a ampliar esse olhar diante das novas narrativas que chegam, é dar espaço para essas pessoas também aplicarem em seus territórios esses novos modos de ver esse corpo. Né? Não é fácil, como disse Olivia, é muito incipiente, todos esses trabalhos estão sendo feitos agora, né, de forma mais enfática, mas eu vejo com muita esperança. Né? Você vê essa questão mesmo do Conselho Federal de Nutrição, que a nutrição é uma das profissões mais estigmatizantes, tal a forma, né, que é vista como moduladora de massas, escultora de corpos, colonizadoras do bom comer. Então, é muito difícil olhar para um profissional de nutrição e não remeter ele a um profissional emagrecedor. E o Conselho Federal de Nutrição, ele promoveu um marco que foi uma live onde 3 temas que são muito caros na sociedade atual precisam ser discutidos, que é o racismo, LGBTQIA+, fobia e a gordofobia, né? Trazendo esses profissionais para ampliar esse olhar. Isso é muito necessário. Então, eu vejo assim com esperança esse processo que a Olivia traz, esses processos dessas novas capacitações, porque mais do que ter uma estrutura que comporte esses corpos com dignidade, eu preciso ter pessoas sensibilizadas para fazer essa mediação. Porque se eu tenho uma pessoa sensibilizada relacionada a isso, eu vou ter um espaço muito mais acolhedor, independente dele oferecer a estrutura ou não. Vamos supor que uma pessoa gorda chegue para fazer uma tomografia e o equipamento não comporte acima de 120 quilos e ela tenha 150 quilos. Ela não vai ser tratada de forma hostil. Olha, a gente não tem como fazer porque você está acima do limite. Ela vai ter uma pessoa acolhedora para dizer, olha, nós estamos buscando uma forma de resolver, porque aí ela vai ligar para uma unidade que tenha, ela vai entender que aquela pessoa precisa ser acolhida e não rechaçada, e vai buscar isso aí. Então, nosso foco é nas pessoas. Perfeito, Lucineide. Parabéns aí por vocês terem sido contemplados. É uma belíssima iniciativa e muito necessária. Nós falamos aqui sobre essa questão da educação, eu queria fazer um breve comentário. Eu sou mãe, né? Tenho o Miguel, de 5 anos, e eu sempre gostei muito da alimentação, do momento da alimentação, e em muitos momentos, quando eu ia, ele desde muito pequenininho, eu falava o que aquele alimento tinha de bom,
para oferecer, para que ele começasse a desenvolver uma relação boa com a comida. E quando a gente fala a respeito dessa educação, e os dados científicos nos mostram, e aí eu vou puxar um pouquinho, eu sou fisiologista na minha formação, os dados mostram, por exemplo, que a questão com a comida, que é bastante complexo, porque comer remete, inclusive, a laços afetivos, né? Eu, às vezes, me lembro de chamate com pão com manteiga, que era o que tinha na casa da minha avó, e aquilo era uma delícia, porque lembra, né, o lar da minha avó. Então, o comer é bastante complexo, e dentro desse contexto, existem circuitarias neurais, que são circuitarias regidas ali, né, por questão de recompensas, e que fazem com que, por exemplo, né, o fato de muito, no início ainda da vida, os indivíduos fazerem, né, uso de alimentos com alta caloria e pouco valor nutritivo, você começa a fortalecer essas vias neurais de recompensa, a ponto de que isso realmente, fortalecendo essas vias, esses indivíduos vão tender a buscar mais por isso. E aí é onde a gente entra num terreno extremamente complexo, porque se falta educação e se existe um comércio indiscriminado de venda de alimentos altamente calóricos, né, pouco nutritivos, a gente está exatamente já fortalecendo essa circuitaria aonde, na verdade, né, por isso que falam, né, que, por exemplo, o açúcar é dito como uma droga, no sentido de que ele fortalece essas vias neurais de recompensa e por isso a pessoa busca, né, cada vez mais. Então, eu vejo que a gente tem um trabalho grande a ser feito no sentido da educação e percebo que educação, políticas públicas têm que andarem de forma juntas e tem que começar, eu entendo que de uma forma precoce, mesmo porque os dados também mostram, por exemplo, que quando a gente olha para tanto com animais, né, de experimentação, vou falar em animais de experimentação, quando se estuda a prole de animais de experimentação que viveram, né, com o quadro de obesidade, essa prole também já é mais suscetível a ter obesidade na vida adulta, assim como é mais suscetível a outras doenças cardiovasculares. Então, esse era um breve comentário que eu queria fazer e vou colocar uma pergunta aqui que é da Lara Amaral para a Lucineide. Ela pergunta assim: quais das consequências psicológicas que você já teve contato a curto e longo prazo da estigmatização do corpo gordo? Então, Lara, assim, falando sobre essas consequências, né, falando de maneira geral, elas são extremamente ampliadas, extremamente deletérias, né, porque elas tiram da pessoa a vontade de viver. Eu vou trazer aqui uma fala do Ayrton Krenak, que eu acho assim fantástica, e depois que eu comecei a ampliar meu olhar também sobre essas outras questões que defendem pautas assim como eu, e eu trago os povos indígenas, as pessoas PCD, né, que também têm seus enfrentamentos contra o capacitismo, e aí perguntaram para ele sobre essa questão do isolamento, né, social a nível de mundo, o que é que ele achava disso. Ele deu um sorriso tímido e disse assim: eu estou achando ótimo. E a pessoa ficou olhando assim, acha ótimo? Como assim? Ele fala: bom, nós, os povos indígenas, somos, né, obrigados a viver no isolamento social nossa vida inteira. A gente está sendo esmagado, a gente está tendo o nosso direito de ir e vir ceifado, nossa vida não tem valor, né? É deslegitimado. Então, para a pessoa que vive o corpo gordo, isso é muito similar. A legitimação de sua vida, de viver sua corporalidade, lhe é negada pelo tamanho do seu corpo, pelo peso que você tem, pelo espaço que você ocupa. Então, as afecções psicológicas, elas são desde as mais leves às mais densas. Falando sobre mim, eu digo para você o seguinte, que eu vivi processos que eu não identificava como gordofóbicos e só via identificar quando eu comecei a mergulhar mais nesse universo e fui tendo aquilo que a gente chama de isso é daquilo e tal, e me surpreendi. Então, assim, eu dou sorte porque eu tive assim um processo de
descer ao fundo do poço e subir muito rápido por conta do suporte que eu tive do ativismo em si, de estar entre pessoas que discutiam essas pautas, de estar entendendo o meu processo e de, principalmente, estar entendendo que meu lugar no mundo depende exclusivamente de mim e que eu tenho que deslegitimar as falas que vêm de fora dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas que, de uma maneira geral, isso mata, né, as afecções psicológicas nas pessoas que vivem o corpo gordo, é extremamente mortal e adoecedor. Tem pessoas que não saem de casa, que não vão à praia, que não se relacionam, que, como trouxe Túlio, vai num bar e julga a cadeira, né? Eu também sou uma dessas pessoas que, quando sou convidada para um espaço, eu olho primeiro, eu faço o raio-x do espaço para ver se ele me comporta. E se por acaso ele não me comportar, eu já vou pensando em estratégias para lidar com aquilo, mas hoje em dia já evidenciando a fragilidade daquele local como um local público que não recebe qualquer tipo de pessoa, né? Antes de forma mais discreta, hoje de forma mais gritante. Eu não sei se responde sua pergunta, mas é isso. Perfeito, Lucineide. E você sabe, eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Depois que eu passei, né, junto com a nossa equipe aí do Sou Unesp, a pesquisar, a ler sobre a temática, o meu olhar mudou muito. E é por isso que a gente se sentiu muito motivado de trazer essa primeira mesa redonda. Nós vamos trazer mais para a nossa comunidade civil, acadêmica ou não, para falar, discutir sobre a temática. O nosso olhar muda, né? Então, por exemplo, eu cheguei... um dia, estava aguardando meu filho sair da cirurgia, eu estava na sala de espera e eu olhei, eu falei, deixa eu ver se aqui tem poltronas que acomodariam pessoas com obesidade, né? E fiquei feliz por perceber que tinha. Outro dia fui numa loja onde eu consumo muitos produtos orgânicos e alimentação saudável e fui divulgar o nosso evento, né? Convidando eles a participarem. E percebi um certo assusto ali, né? Que talvez, olha, falar de obesidade, mas a gente vende comida natural, né? Então parece que as duas coisas não combinam. Então eu percebo hoje em dia claramente por que não se fazer campanhas aonde se mostre pessoas com obesidade, mas que estão comendo bem, né? Porque associar essa pessoa somente ao hambúrguer, como se essa iniciativa não pertencesse a essas pessoas, né? Então acho bastante importante que a gente tenha esse olhar ampliado e por isso que estou tão animada com essa manhã e eu espero que todo mundo saia daqui com esse olhar ampliado. Tem uma pergunta aqui que é para o Túlio, que é o seguinte: em quais ambientes você sente uma maior presença do estigma da obesidade? Olha, eu acho que é o mercado de trabalho. Igual o meu irmão, ele já foi obeso e ele era bem qualificado para o mercado de trabalho numa empresa e só não chamaram ele por causa que ele era gordo. E eu vejo isso também, igual atendentes em todos os locais, é difícil ver uma pessoa obesa. Então, eu acho que o mercado de trabalho, igual a Olivia falou, que as mulheres com 6 quilos a mais, elas ganhavam menos. Então, depende da obesidade, do quantos quilos ela tem, ela nem é chamada para o emprego. Então, eu acho que o mercado de trabalho é onde que mais segrega essas pessoas. Igual eu disse, em outros locais dá para conversar, mas no mercado de trabalho, se a pessoa quer aquilo, já te exclui. Sim, vou aproveitar que a fala está com você, Túlio, tem mais uma pergunta aqui. Sendo professor, além de aluno, você se sente capacitado a orientar os seus alunos sobre a necessidade de vencer o estigma da obesidade? Olha, eu não é capacitado assim, não acredito que não. Apesar de eu conhecer tudo, ainda falta ler mais coisas, entender, para trazer coisas mais concretas. Igual, apesar de que teve hoje a mesa redonda, eu não era tão focado nessas questões. Então, eu comecei a ler mais artigos, comecei a entender mais sobre o assunto. Apesar de eu viver isso, vamos trazer mais científico. Igual, o que eu quero trazer para as escolas é o científico para eles. Então, eu quero unir a ciência e a escola, e a população. Então, eu acho que ainda falta isso. Então, eu acredito que eu lendo mais artigos, conhecendo, conversando mais,
eu consiga ser mais capacitado do que hoje, que só falar minha experiência, porque eu vou contar minha experiência, mas e os dados? Então, igual hoje a Olivia trouxe dados, então eu já vi alunos falando, não sabia isso, eu não acreditava nisso. Então, é muito importante, eu acho, ver a ciência relacionada a isso, porque são fatos. Então, não é só minha experiência. Então, a pessoa fala, você só faz o que que é só você. Mas, mostra esses dados, tudo isso de pessoa é isso. Então, eu falo, nossa, olha como que é diferente. Perfeito, Túlio. E concordo muito com a sua colocação, né? Quando a gente fala dessa temática, é uma temática que a gente tem que enriquecer a pauta. E esse enriquecimento com ciência, eu acho que é o que eu disse aqui no início, né? Nos traz luz, o conhecimento é quem nos mune, né? Inclusive para as nossas escolhas. Então, daí a importância da gente ampliar a pauta. Por que eu digo isso? Estudando a temática, nossa equipe, nós visitamos vários canais no YouTube de pessoas, né, que falam sobre movimento plus size, pessoas que falam sobre gordofobia, e nós percebemos que, às vezes, a pauta era única. Qual que era a pauta? Estética, só que olhando para uma outra ponta. Uma pauta estética olhando na defesa, né, do corpo gordo, mas somente ligado à estética. Né? Então, eu entendo que, é claro, nós precisamos de um acolhimento, é um absurdo não existir, às vezes, vestimenta apropriada, né? O GG tem que caber, certo? Eu entendo perfeitamente isso, mas essa pauta, ela tem que ser enriquecida, porque senão eu digo que aí sim o estigma está vencendo. A partir do momento que a outra ponta, né, adota como única pauta a estética, significa dizer que sim, o estigma implantado, enraizado na sociedade está vencendo. Tem uma pergunta aqui que é para Olivia. Quais políticas públicas o Brasil poderia aprender com a Inglaterra no sentido de prevenção da obesidade? Bom, eu acho que eu não sou completamente de acordo com todas as políticas que eles estão fazendo aqui agora, porque, como eu disse, infelizmente, eles também estão focalizando um pouco em exercício e comida. Mas uma coisa que eles estão fazendo aqui, uma questão também de recurso, eles estão gastando muito dinheiro com isso. Parece brincadeira, mas assim, é um problema complexo que precisa de uma solução compreensiva. Então, com questão de prevenção, obviamente, né, um foco em criança é importante. Nós sabemos que, por exemplo, na fase da infância, por exemplo, a atividade física pode ajudar, sim. A gente sabe que não ajuda a perder o peso no adulto, mas na fase de infância com prevenção pode ser bom, e isso significa várias coisas. Eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro. Em muitos bairros não tem muito como você ter um tipo de atividade física, também por segurança, né? Segurança física. Então, por isso que eu falo, a obesidade é um problema complexo, porque ele tem a ver com tudo, com urbanística, com segurança, crime, etc. Então, com certeza, foco nas crianças, tipo de alimentação que vem dado nas escolas, tipo de regulamentação que pode ter, né, como a Patrícia estava falando, por que a gente não tem uma taxação, um imposto mais alto para alimentos ultraprocessados, por que a gente não tem ainda os rótulos que eles têm no México, que eles têm no Chile, né, o hexágono preto, fácil, são coisas que podem ajudar. A gente vê que em alguns outros países estão ajudando. É uma questão de proteção também do consumidor, né? Não e, de novo, não é só uma questão de obesidade, é uma questão de saúde. Então, não é uma coisa que é feita para a pessoa obesa, é feita para todos nós, porque todos nós podemos usufruir de uma alimentação melhor, de uma alimentação saudável, de produtos naturais. Então, acho que isso tem que ter maior acesso, né? A pessoa, mesmo com pouca possibilidade financeira, tem que ter a capacidade, a disponibilidade de acessar produtos saudáveis. Então, infelizmente, precisa de dinheiro. Não é talvez a resposta que a pessoa que perguntou gostaria de ouvir, mas é um problema complexo, precisa de uma solução compreensiva e complexa. Perfeito, Olivia. Tem uma pergunta aqui da Adelaine Cristine Martins Silva.
Ela coloca: gostaria de saber o que difere um corpo gordo de um corpo obeso. Posso falar? Sim, Lucineide, fica à vontade. Bom, olhando sobre a perspectiva, né, do cuidado, hoje em dia, por exemplo, para nós ativistas, é necessário olhar esse corpo como um corpo, né? Então, é um corpo gordo, um corpo como outro corpo qualquer, que tem um peso maior e um tamanho maior. Uma vez que o nome obeso, né, o título obeso, se refere a um corpo adoecido, a uma obesidade tratada de forma como doença. Então, existe uma diferença entre o corpo gordo e o corpo obeso. O corpo gordo, para nós, dentro do nosso entendimento, baseado nessas novas narrativas, é aquele corpo que vive sua corporalidade de uma forma tranquila, que produz, que ama, que vive, que desfruta da vida de uma forma tranquila, que faz atividade física, que faz tudo que um corpo magro faz, dentro de suas possibilidades, e que não tem a presença de comorbidades de tratamento mais agudo ou também crônico. Né? Uma pessoa gorda com tamanho maior, que não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem problemas cardiovasculares. Então, esse é o dito como corpo gordo. E o corpo obeso é aquele corpo que já é passível de um olhar mais aprofundado em relação à sua saúde, porque ou vem acompanhado de uma comorbidade, ou está em risco iminente de adquirir alguma comorbidade, ou tem o seu processo de vida limitado de alguma forma. Enfim, entendendo que a saúde e a doença está para esses dois corpos, podem ser acometidos. O que a gente tira na hora de olhar o corpo gordo e o corpo obeso é o olhar centrado no peso, que já taxa aquela pessoa como doente sem sequer ouvir ou compreender qual é o universo de vida daquela pessoa, que é o que a gente mais utiliza. A gente olha uma pessoa gorda e a gente não quer saber o que ela faz da vida dela, a gente já olha ela de forma adoecedora, já entendendo como uma pessoa doente, um corpo acometido por uma doença inflamatória sistêmica, uma pessoa que tem uma sobrevida menor, enfim, a gente já coloca todo esse peso. Então, quando a gente fala sobre obesidade, já vem carregado desse estigma que é amplamente falado. E quando a gente fala hoje nas novas formas de olhar esse corpo, e a gente traz esse corpo para um padrão de corpo gordo, é um corpo gordo, é um corpo como outro qualquer que tem essa especificidade de ter um tamanho maior e um peso. E existem várias páginas trabalhando isso de forma filosófica, científica e também conceitual. Certo, Lucineide. Túlio, Olivia, gostariam de fazer alguma complementação? Vou aqui, tem mais uma pergunta. Várias perguntas, pessoal, tá bem movimentado aqui, que beleza. A Kelly Toscano Pimentel pergunta para Olivia: quais seriam os melhores modos de fazer campanhas de saúde pública? Sempre pensei que o certo eram as campanhas normais que já fazem. Eu acho que, bom, antes de mais nada, a gente tem que ver os resultados, né? Se a gente tivesse tido algum resultado nas campanhas que foram feitas até agora, nós não teríamos 650 milhões de pessoas com obesidade no mundo. Então, eu acho que se não está funcionando, é porque é para trocar o time. Então, eu acho que não está funcionando. Eu acho que do ponto de vista pragmático, temos que usar imagens melhores e linguagens melhores. Né? Eu acho que isso é uma coisa também que, aliás, eu aconselho a todos, se precisarem, na World Obesity Federation, a gente tem um banco de imagens totalmente livre, com essas imagens que nós não vemos, de pessoas com sobrepeso, pessoas com obesidade, felizes, comendo comidas saudáveis, fazendo atividade física, pessoas de raças diferentes, de olhares diferentes, pessoas normais, humanas, como nós todos somos. Então, para começar, nós deveríamos usar imagens melhores, linguagem, né? Nós, de novo, a maneira de como nós falamos de alguma coisa leva, né? Carrega, tem um conceito, tem um preconceito. Então, nós temos que falar de maneira nós temos que falar sem preconceito de obesidade. E isso só pode acontecer se nós começamos a afrontar isso da maneira que né? Tirando toda essa bagagem de responsabilidade individual,
que leva àqueles olhares que, né, que o Túlio estava falando. Você vê a pessoa com sobrepeso comendo hambúrguer, claro, tá comendo hambúrguer. Você vê comendo uma salada, mas vai adiantar a salada agora? Já tá tarde. Tipo assim, tem sempre um julgamento. Então, do ponto de vista da campanha de saúde pública, eu acho que é isso, é tentar educar. Acho que mais nós conseguimos difundir, disseminar essa realidade, né? A evidência científica da obesidade, que não é simplesmente alguém com falta de disciplina, com preguiça, comendo muito, mas nós vamos ter mais empatia, né, da parte das pessoas. Acho que é isso que a gente precisa de conhecimento e a gente precisa de empatia. No momento tem muito pouca empatia para a pessoa com sobrepeso e obesidade, e isso começa nas campanhas de saúde pública também. Perfeito, Olívia. Túlio, vem uma pergunta aí para você. Eu, como servidora pública aqui do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, eu gostaria que você nos ajudasse, que você dissesse aqui como que você acredita que o IBB poderia fazer melhor para acolher pessoas com obesidade. Bom, eu acho que é igual eu falei, às vezes analisar as pequenas coisas, igual os auditórios. Eu acho que, igual eu falei, teve problemas em 2 campos. Então, eu acredito que a maioria dos auditórios tem esse mesmo problema. Então, ou se tem auditório, mas então coloque cadeiras ali em cima para as pessoas. E outra coisa também é, assim, conversar com os professores, ter capacitação dos professores para entender os problemas que os alunos têm. E porque, igual eu disse, vai mudar de uma sala para outra, às vezes um deslocamento grande. Então, vamos esperar como que é o aluno, então entender, porque tem professores que não, eles veem como são todos normais, então vai, e aí o aluno chega cansado, chega respirando mal, igual eu. Eu tenho, julgando, eu sou obesidade mórbida 3. Então, se eu chego lá, eu já chego com falta de ar, cansado, transpirando muito, ainda mais que é calor. Aí eu chego na sala, como que eu vou me preparar para uma aula? Então, eu chegar aqui, vou beber água, tudo isso, e a professora já passando matéria, isso e aquilo. E eu acho que isso também dificulta no aprendizado. E como que eu vou me preparar? Até eu estudar, até eu sentar, me manter. Eu acho que são essas pequenas coisas que fazem uma mudança melhor na universidade e também para as pessoas obesas. Outra coisa que eu também programas que agora que eu vi que agora tem programas para as pessoas obesas, conversar com elas, igual eu estava tendo um processo para fazer a cirurgia bariátrica. E aí eu conversei com professores quando eu estava lá na universidade, e poucos vieram me motivar, falaram, Túlio, vamos conversar isso. Ninguém estava ligando, você tem que procurar isso. Aí eu tive até a professora, agora esqueci o nome dela, Túlio, você não tem nada a perder, vai. Ela sempre me incentivava, conversava comigo, via eu passando no aniversário, e aí, Túlio, conseguiu, deu certo? Então, são essas pequenas coisas que mudam, então, que me faziam ficar bem. E aí tinha coisas também como, igual eu para ter um corpo, igual as pessoas falam, perfeito, ideal, acho que eu tenho que emagrecer uns 100 quilos. Você acha que eu vou emagrecer 100 quilos caminhando? Igual eles olham um vídeo de um cara, uma exceção da exceção, que emagrece, e aí acha que é uma coisa assim, que eu vou caminhar todo dia no parque, 1 hora, eu vou emagrecer 100 quilos. Que se eu comer salada, eu vou emagrecer 100 quilos. E então eu acho só essas pequenas coisas, isso, os professores também falam isso, não é só... E é isso que eu acho, assim, às vezes, como eu disse, uma capacitação, pensar nas pequenas coisas, que as pequenas coisas é o que vai mudar. Uma cadeira, então vê uma cadeirinha melhor, deixa 1, 2, 3 lá. Os alunos também, porque já aconteceu de às vezes ter uma cadeira e o aluno sentar naquela cadeira, igual eu disse no auditório. Eu levei a cadeira, aí eu cheguei lá, um aluno sentar na cadeira. Aí eu falo, viu, ele veio sempre sentar nessa cadeira e ele veio sentar nessa cadeira. Aí vai eu pegar uma cadeira, sendo que ele não precisava. Eu acho que são essas coisas
como eu digo, pequenas coisas que fazem a diferença. Posso dizer uma coisa, Patrícia, só porque o Túlio Claro, o Túlio mencionou uma coisa agora que eu acho tão importante para a gente também, uma outra coisa que a gente tem que mudar um pouquinho a narrativa. Obviamente ninguém vai perder 100 quilos comendo salada e andando, mas eu acho que é muito importante a gente também mudar a nossa ideia de sucesso. Sucesso não é perder peso, tá? Sucesso, primeiro de tudo, é estar saudável, mas o sucesso principalmente é manter essa condição de saúde. Perder peso é até possível que muitas pessoas com sobrepeso e obesidade consigam perder, com uma dieta extrema, fazendo até coisas não sabem, podem até perder. Mas esse não é o sucesso. O sucesso é você manter aquele peso perdido e a saúde. E é por isso que é importante a gente entender que a obesidade é uma doença. Porque o corpo faz de tudo para você voltar ao sobrepeso. Ele está lutando, tem um processo, ele está lutando contra essa perda de peso. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Assim, porque também tem sempre aquele, mas eu conheço alguém que perdeu 50 quilos, eu consigo perder isso, sim, perfeito. Espera 2, 3 anos, volta lá. Aquela pessoa ainda está assim, ela está saudável, ela ganhou o peso de volta, às vezes ganha até mais, com mais complicações ainda. Então, assim, vamos também repensar o que a gente pensa, o que a gente imagina que seja um sucesso saudável. Não é perder 50 quilos. É estar bem e manter aquela condição saudável pro resto da nossa vida. Perfeito. Só para falar uma coisa, igual ela falou, eu estava fazendo o exame e assim comentando, e aí ele estava fazendo ultrassom nos meus órgãos. Aí o médico olhou para mim assim e ele falou, mas o que você tem? Eu falei, não, é que eu estou tendo processo, fazendo uma cirurgia e tal. Ele, não, você não tem nada não. E assim, tipo assim, ele mesmo se surpreendeu pelo meu tamanho de ele fazer uma coisa e não ter nada. Então, tipo, ele já estava julgando que eu tinha alguma coisa só pelo meu peso. E, na verdade, não tinha nada. Então, igual ela falou, não é sempre igual eu brinco, eu sou gordinho saudável. Que a maioria das qualidades, assim, eu não tenho quase nenhum problema de saúde. E eu só tenho só hipertensão. Mas do resto, se a pessoa, qualquer médico, se eu for ali, ele vai achar que eu tenho 15 mil doenças diferentes. E não, eu só tenho hipertensão, mas do resto, tranquilo. Patrícia, Perfeito, posso comentar rapidinho? Claro, Lúcia, bem pode rápido. falar. Então, assim, dentro dos processos de cuidado e de sensibilização a pessoas e a própria pessoa que vive o corpo gordo, o primeiro processo que a gente precisa atentar e cuidar é da nossa saúde mental. Por que da nossa saúde mental? Porque ela já está bastante minada pela realidade que a gente enfrenta no nosso dia a dia, pela falta de conhecimento das pessoas sobre o que é viver o nosso corpo, né? Então, assim, Túlio trouxe duas coisas aí que eu fiquei assim bem pensativa. Túlio trouxe também Patrícia. Primeira coisa, a questão do pertencimento, né? O que a gente quer de pertencimento não é a especificidade, mas um lugar adaptado para receber qualquer tipo de pessoa. Até porque é claro que uma pessoa que vive o corpo gordo e que ainda está sob a pena, né, sob o martelo do estigma ali no seu pescoço, ela não vai chegar em uma sala em que tenha uma cadeira para corpo gordo e nenhuma outra mais, e ver todo mundo sentando alegremente em cadeiras adequadas, e ela vai lá e vai sentar nessa cadeira. Eu já vi muitos corpos serem massacrados para não ter o seu pertencimento afetado, né? Então, a mudança de pensamento ela é muito além do que ter uma cadeirinha, mas ter um espaço acolhedor, né? E esse espaço acolhedor é você ter mais de uma cadeira para que Túlio também, como ele trouxe, né, chegar num lugar onde ele já tinha colocado uma cadeira, uma outra pessoa ir lá e sentar. A gente tem que ter duas alternativas, ou a gente chegar e fazer, olha, deixa essa cadeira para mim, tem outras cadeiras para você, e tentar levar isso na esportiva, porque, infelizmente, a gente não tem como estar contextualizando tudo o tempo todo com as pessoas, isso precisa partir da gente, ou já deixar claro para a unidade que ela precisa estar mais bem preparada para acolher as pessoas que fazem parte do processo, tanto de docência como de discência, né? Então, isso é importante a gente pensar. Uma outra fala que eu ouvi de Túlio que me deixou assim, bem preocupada, essa questão do você não tem nada a perder. É essa ideia que as pessoas têm
das pessoas que têm um corpo gordo e são submetidas à bariátrica. Querida, você já está beirando a morte, já está aí adoecida com esse corpo gordo, já a iminência de morte é mais grave do que você morrer na cirurgia. E é uma cirurgia de alta complexidade, em que muitos corpos não precisam se submeter, mas se submetem sobre a falsa fala ou a fala floreada de cuidado. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque querendo cuidar, as pessoas nos destroem ainda mais. Por isso que a gente precisa se fortalecer em nossa saúde mental. Né? Patrícia falou sobre essa questão do vestuário. Nós não entendemos o plus size como um processo que ajuda dentro dessa dissolução do estigma, porque ele segrega também e cria mais um nicho. O que a gente espera é que a gente encontre roupas para qualquer tipo de corpo em qualquer lugar, mas não é isso que acontece. Né? Ao corpo gordo é negado o acesso ao vestuário. Né? Por quê? Porque os números eles não condizem com a realidade que a gente vive, com a realidade do tamanho dos corpos. E a moda plus size, por exemplo, é uma moda que ela assiste até no máximo um 56. Uma pessoa que veste 60 a 64, ou ela vai buscar uma loja específica, ou ela tem que fazer suas próprias roupas, porque ela não vai encontrar em qualquer lugar. Né? Essa fala sobre as políticas públicas. Isso é muito importante dizer o quanto as políticas públicas, que podem sim ajudar de alguma forma, estão sendo minadas. A gente sofreu um ataque ao Guia Alimentar. Né? O Guia Alimentar da população brasileira, consagrado por nós e em outros países muito elogiado pela iniciativa de falar justamente sobre quais tipos de alimentos são mais adequados para as pessoas comerem, falar sobre o perigo dos ultraprocessados, super saborizados, que infelizmente a maioria das pessoas só tem acesso a eles porque, entre comprar uma fruta, como Olivia trouxe essa experiência do abacate, e comprar um miojo, o miojo eu alimento, com 10 reais eu alimento 10 pessoas. Eu não consigo fazer um guisado, eu não consigo fazer um cozido, eu não consigo fazer uma salada, enfim, uma refeição completa com tudo que eu precisaria com 10 reais. E eu já ouvi isso de uma mulher, uma vez que fui aplicar, né, era estagiária na época, os 10 passos, que é uma coisa que me envergonha muito, porque precisaria ser dito que os 10 passos da alimentação saudável não é para todo mundo, né? É para alguns, não para todos, porque a realidade alimentar muda, e muda muito. Né? Então, isso que Túlio trouxe, de sensibilizar as pessoas da unidade, os alunos, a gente não vai alcançar todo mundo, Túlio, isso é fato. Por isso que o principal a ser trabalhado é a própria pessoa, porque ela precisa estar nessa posição de consciência sobre si mesmo para se sustentar diante desses enfrentamentos, porque a medicina sempre vai nos olhar como um problema, isso é fato. A sociedade vai nos olhar com inadequação, então alguém precisa estar a favor da gente. E como a Olivia trouxe brilhantemente, a saúde independe do peso, saúde é um estado completo que a gente não vai alcançar no 100%, mas a gente precisa sustentar o necessário para conseguir que a gente faça as coisas da nossa vida com tranquilidade, que a gente possa gozar daquela sensação de saúde por mais tempo que a gente consiga. Obrigada, Lucineide. Obrigada por toda a sua sensibilidade, sua contribuição aqui nesse momento. Pessoal, nós estamos caminhando aí para os minutos finais. E tem uma última pergunta que eu gostaria de deixar aqui para os três, que é, fazendo uma análise dos últimos tempos, existe uma visão positiva em relação à diminuição desse preconceito? O que vocês acham? Eu posso dizer que acho que alguns passos estão sendo feitos, e acho que esse momento, essa mesa redonda aqui hoje é uma das provas disso. Eu acho que no último ano eu fui convidada talvez para 10, 15 falas ou webinars ou conferências sobre o tema do estigma da obesidade em vários países. Então, é o primeiro passo, né? A conscientização. Começa entre as pessoas, né, que estão nesse meio, que estão trabalhando com isso, ou que vivem a experiência do estigma, e a esperança depois é que esse círculo se alargue sempre mais e comece pessoas que não têm o problema da discriminação na própria vida, mas que vou dizer, considerando a quantidade de pessoas no mundo com sobrepeso e obesidade, acho muito difícil que exista alguém que não conheça, não ame, não tenha alguém na própria família que tenha sido vítima de preconceito ou estigma. Então, acho, de novo,
pouquinho mais de empatia. Mas acho que a gente está no caminho certo. Estamos no primeiro passo de conscientização, mas acho que o caminho é esse. Obrigada, Olívia. Túlio? Primeiro passo de conscientização, mas acho que... Eu acho que todo mundo deveria olhar diferente, olhar o correto. Eu vejo que aqui na escola, as escolas públicas, eles têm diminuído. Igual eu falei, os alunos não têm mais o gordinho. Eu acredito que as próximas gerações vão vir melhores. Uhum. Sim, então, com a nossa geração indo melhor, eu acho que vai cada vez mais caminhando. Então, por quê? Porque os alunos eles vão questionar os pais. Então, porque já está enraizado nas pessoas mais velhas. Então, se ele ouve na escola, fala, pô, pai, não é para falar assim não daquele professor, e aí já começa a mudar pouco mais. Maravilha. Lucineide, algum comentário final sobre essa questão? Estamos caminhando aí? Sim, sim. Primeiro eu quero agradecer esse espaço, agradecer por receber tanto conhecimento, tanto aprendizado de Túlio, de Olívia, de Patrícia, né, da equipe que está empenhada fazendo com que tudo isso aconteça e de todo mundo que participou aqui. Cada fala que está nos comentários só fortalece o pensamento inicial, que é o primeiro lugar que você precisa fortalecer é você mesmo. Porque você vai enfrentar haters, você vai enfrentar muitas adversidades no caminho que você vai andar, porque o mundo ainda não está totalmente preparado, mas ele está caminhando. Há esperança, e muita esperança. Né? Nem tudo na minha experiência, quanto pessoa gorda, é dor e enfrentamento. Tem muita coisa boa também. Porque a sociedade que adota o estigma, a estigmatização desses corpos, deixa de viver coisas maravilhosas com pessoas que vivem esses corpos e são muito mais do que um corpo com peso e tamanho diferente. Essa pessoa tem um universo não explorado e que muita gente deixa de viver essa beleza justamente por julgar apenas com o olhar. Né? Então, é importante que a gente veja a pessoa gorda como uma pessoa qualquer. Porque eu milito pelo fim do ativismo. Às vezes as pessoas perguntam onde é que eu quero que meu ativismo me leve. Eu digo para o fim dele. Porque eu não quero ter que ficar o tempo inteiro justificando que eu mereço viver, que eu mereço ser respeitada, que eu sou uma pessoa como outro qualquer, com amor, com dor, com enfrentamento, com alegrias, enfim, é só isso. Muito obrigada. Olívia, Túlio, Lucineide, em nome da equipe Sou Unesp, em nome do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, nós agradecemos muito a participação de vocês, agradecemos muito aí à Escola Estadual São Nicolai de Fluir. Muito obrigada, Elizabeth, por ter participado com seus alunos desse evento. Essa live vai ficar gravada, então, pessoal, compartilhem aí, e eu acho que sempre quando as demandas, né, são complexas, isso exige ações diversas. E vamos nesse caminho. Um grande abraço a todos. Muito obrigada por toda a contribuição aqui nessa mesa redonda. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.